Ele não sabia mais quem era, ela o lembrou tocando a música. Ele esculpiu a alma da música por 50 anos. Agora, suas próprias mãos, o mapa de sua vida, o traem, esquecendo a melodia que ele mesmo compôs. O cheiro de cedro e jacarandá era a primeira memória de Amaro, um aroma que se infiltrava nos pulmões e se tornava parte do sangue, uma poeira sagrada que ele inalava como oxigênio. A oficina, um santuário de pó de serra dourado flutuando em feixes de luz oblíquos que cortavam a penumbra, era o único mundo que ele realmente conhecia, o único universo cujas leis ele dominava por completo. Aqui, ele não era apenas um homem encurvado pelo tempo, era um demiurgo, um luthier cuja fama corria em sussurros reverentes pelos corredores das orquestras mais exigentes do país, de Ponte de Arcos a capitais distantes. Seus violinos não apenas soavam, eles confessavam, lamentavam, exultavam, contavam histórias que as palavras não alcançavam. Mas hoje, o silêncio na oficina era diferente, uma qualidade nova e agourenta. Não era a quietude da concentração, a pausa respeitosa entre o corte da goiva e o sopro que limpa a madeira. Era o silêncio pesado e oco do esquecimento. A goiva, uma extensão de seu braço por mais de meio século, uma ferramenta que ele conhecia melhor que o próprio rosto no espelho, tremeu em sua mão. A curva delicada de uma voluta, um movimento que ele poderia fazer de olhos fechados, guiado apenas pela memória muscular e pelo espírito da madeira, de repente se tornou um enigma indecifrável, um hieróglifo estrangeiro. A madeira, antes uma confidente que sussurrava seus segredos de fibra e tensão, agora olhava com a indiferença de uma estranha. Amaro recuou da bancada, o suor frio escorrendo pela testa e se alojando nas rugas profundas de seu rosto. O que era aquilo? Um lapso, apenas. O cansaço de uma noite mal dormida. Ele se agarrava a essas desculpas como um náufrago a um pedaço de madeira podre, sabendo que elas não o sustentariam por muito tempo. No fundo, um medo gelado, um fungo escuro, começava a se enraizar em sua consciência. Era mais do que cansaço. Era como se a vasta biblioteca de sua mente, com suas prateleiras infinitas repletas de técnicas ancestrais, segredos de verniz passados de pai para filho, e a acústica de cada veio de abeto ou bordo, estivesse sendo lentamente consumida por uma névoa espessa e impiedosa. Ele olhou para as próprias mãos, as palmas grossas como couro, os dedos nodosos, um mapa de sua jornada marcado por incontáveis cortes, queimaduras de cola e calos, cada cicatriz uma estrofe na canção de sua vida. Eram as mãos de seu pai, e do pai de seu pai, uma linhagem de artesãos que conversavam com a madeira em uma linguagem sem palavras. Agora, essas mesmas mãos pareciam pertencer a outra pessoa, ferramentas desconectadas de sua vontade. Ele tentou se lembrar da sequência exata para colar o fundo de um violoncelo que aguardava, imponente e inacabado, no canto uma promessa silenciosa para o maestro Valério, um músico cuja exigência só era superada por seu respeito ao trabalho de Amaro. A cola, a pressão dos grampos, o tempo de secagem que variava com a umidade do ar. Detalhes que eram tão inatos quanto respirar agora se desvaneciam no momento em que ele tentava alcançá-los, como fumaça escapando por entre os dedos. A frustração era uma bilha amarga na garganta, um nó que o sufocava. Ele chutou um banquinho de madeira, o som seco e violento ecoando pelo espaço sagrado, uma profanação que o fez estremecer. A cidade de Ponte de Arcos, lá fora, pulsava com sua vida indiferente, os carros, as buzinas e as vozes, um ruído distante que normalmente não penetrava as paredes grossas da oficina. Mas hoje, pela primeira vez, Amaro se sentiu mais isolado pelo nevoeiro em sua cabeça do que pelas paredes que o cercavam. Ele se sentou na penumbra, o cheiro familiar da madeira agora zombando dele, um perfume de um passado que se tornava cada vez mais estrangeiro a cada respiração. Aquele não era apenas o medo de perder o ofício, a fonte de seu sustento e de seu orgulho. Era o terror de se perder. Se ele não era o luthier, o homem que dava voz à madeira, o alquimista que transformava silêncio em som, quem ele era? A pergunta pairava no ar pesado, sem resposta, enquanto a poeira dourada continuava sua dança silenciosa e eterna nos raios de sol, indiferente à sua agonia. Aquele dia marcou o início de uma guerra silenciosa, travada não em um campo de batalha,
mas nos recessos sinuosos de sua própria mente, uma luta desesperada para segurar as memórias que formavam a essência de sua identidade, antes que elas se dissolvessem completamente no silêncio branco e absoluto. Ele olhou para um violino antigo pendurado na parede, sua primeira obra-prima, feita aos 17 anos sob o olhar crítico e amoroso de seu pai. Tentou se lembrar da emoção daquele momento, do cheiro da primeira camada de verniz, do som da primeira nota, mas a imagem estava turva, como uma fotografia desbotada pela luz impiedosa do tempo. A melodia de sua vida estava perdendo suas notas, uma a uma, e ele não sabia como reescrever a partitura. Os dias se transformaram em semanas de uma luta surda e solitária, um combate travado na penumbra da oficina que se tornara sua cela. A névoa na mente de Amaro não se dissipou, pelo contrário, adensou-se, transformando o santuário em uma câmara de tortura psicológica. Cada ferramenta pendurada na parede era uma acusação silenciosa, cada pedaço de madeira inacabada, um monumento à sua crescente impotência. O violoncelo do maestro Valério continuava no canto, seu corpo oco e sem voz, um espelho da própria alma de Amaro. Ele tentou trabalhar em um dia de teimosia feroz, uma rebelião contra a tirania de sua própria biologia, determinado a domar a insurgência de seus neurônios. Pegou um bloco de bordo rajado, uma peça magnífica que guardava há 20 anos para uma ocasião especial, e começou a esculpir o braço de um violino. A madeira era perfeita, suas chamas dançando sob a luz, prometendo um som celestial. Mas a memória muscular, aquela coreografia instintiva gravada em seus nervos por décadas de repetição, o abandonou no meio de um corte crucial. A mão hesitou por uma fração de segundo, o ângulo da goiva vacilou, e a lâmina mergulhou fundo demais, rasgando o veio da madeira com um som doentio, um estalo seco que pareceu quebrar algo dentro dele. A ferida na madeira, irreparável, era um espelho da ferida em sua alma. Ele soltou a ferramenta como se ela queimasse e olhou para o estrago, a respiração presa no peito, os olhos ardendo com uma umidade que não era suor. Anos de paciência, a promessa daquela madeira, a confiança de um cliente, tudo destruído em um segundo de confusão. Foi a gota d'água, a rendição final. Amaro trancou a porta da oficina por dentro, girando a chave com uma finalidade que o assustou, e se afundou em sua poltrona gasta na pequena sala dos fundos, deixando o pó assentar sobre seu mundo, sobre suas ferramentas, sobre suas esperanças. Foi nesse casulo de desespero e autoexílio que Liana, sua neta, o encontrou dias depois. Arquiteta, com a mente afiada e os movimentos precisos de quem projeta o futuro em telas digitais e estruturas de concreto e aço, ela entrou naquele mundo analógico de cheiros e texturas com uma cautela amorosa. Ela não veio com soluções fáceis ou piedade superficial. Veio armada com algo muito mais poderoso, uma curiosidade genuína e uma paciência infinita. Enquanto o avô dormitava em um sono agitado, exausto pela própria mente, Liana começou a explorar a oficina, não como uma intrusa, mas como uma arqueóloga. Em uma prateleira alta, coberta por uma lona empoeirada, ela encontrou uma série de cadernos de capa dura, com as bordas gastas pelo tempo e manchadas de cola, verniz e sabe-se lá que outras poções. Ao abrir os cadernos, ela não encontrou apenas diagramas técnicos e medidas frias. Encontrou a alma de Amaro, destilada em tinta e papel. Havia anotações detalhadas sobre como a umidade de uma manhã de outono alterava a secagem do verniz, exigindo uma gota a mais de óleo de lavanda. Havia desenhos de padrões de flores que ele via no jardim de sua falecida esposa, e que inspiravam os entalhes delicados nas cravelhas. Havia reflexões filosóficas sobre como o som de um violino deveria imitar a voz humana em seus momentos de maior vulnerabilidade. Era um diário, um manual, um poema épico sobre a madeira e a música. Era o código-fonte de seu gênio. Ela levou os cadernos para a sala dos fundos e sentou-se no chão, ao lado da poltrona do avô. Com a voz suave, mas clara, começou a ler. No início, Amaro fingiu não ouvir, o rosto virado para a parede, uma muralha de orgulho ferido. Mas as palavras de Liana eram as suas próprias palavras, resgatadas do esquecimento, ecos de um homem que ele temia ter perdido para sempre. Ela não o pressionava. Fazia perguntas abertas, lendo uma passagem e depois indagando. Vô, aqui você escreveu que a madeira não se domina, se escuta. O que ela te dizia quando você usava esse bordo dos Apeninos?
As perguntas não exigiam que ele se lembrasse de como fazer, mas de como ele se sentia ao fazer. Lentamente, como uma porta enferrujada sendo aberta com cuidado, ele começou a responder. Murmúrios no início. Depois, frases curtas. Hesitantes. Ele não conseguia mais visualizar o processo inteiro, mas ao ouvir suas próprias anotações, fragmentos de conhecimento retornavam, como ecos de uma canção distante, iluminando brevemente a névoa. Liana se tornou seus olhos e sua memória externa. Ela organizou os cadernos cronologicamente, digitalizou as páginas mais importantes, criando um arquivo, um mapa para o tesouro que era a mente de seu avô. Ela não estava tentando trazê-lo de volta ao que ele era. Estava construindo uma ponte para onde ele estava agora. A oficina, antes um lugar de fracasso, começou a se transformar sob suas mãos. Liana limpou a poeira, organizou as ferramentas sob a orientação hesitante de Amaro, que da sua poltrona, apontava e murmurava instruções. Aquele bloco de bordo arruinado ainda estava na bancada, mas agora não parecia mais um símbolo de derrota. Parecia um ponto de partida, uma lição sobre a fragilidade e a necessidade de um novo caminho. A transformação não foi um milagre súbito, mas um processo lento e meticuloso, uma reconstrução artesanal da rotina e do propósito, tão paciente quanto a secagem de uma camada de verniz. A ideia surgiu de Liana, uma proposta audaciosa sussurrada em uma tarde chuvosa, enquanto o som da água no telhado de zinco criava uma melodia percussiva. Eles não iriam consertar o bloco de bordo estragado. Iriam criar algo novo, juntos. Um violoncelo. O projeto mais complexo, o Everest de um luthier, o mesmo que ele havia abandonado. Amaro riu, um som rouco e sem alegria, o som da incredulidade. Impossível. Suas mãos eram inúteis, sua mente uma peneira. Mas Liana insistiu, seus olhos brilhando com uma convicção que ele não via há anos, nem mesmo em si mesmo. Ele não precisava das mãos, ela argumentou. Precisava da alma, da sabedoria contida nos cadernos e no coração. Ela seria suas mãos, seus braços, sua força. Ele seria o guia, o mestre, a alma. E assim começou a mais improvável e bela das colaborações. Amaro, de sua poltrona, tornou-se o maestro. Liana, na bancada, a orquestra de um músico só. O trabalho era um diálogo constante, uma tradução entre mundos, entre gerações. Amaro não dizia corte com um ângulo de 15 graus. Ele dizia, com a voz agora mais firme, a plaina tem que cantar, não raspar. Escute a madeira, Liana, ela vai te dizer quando está feliz. Ele descrevia sensações, cheiros, sons, memórias. Seu avô me ensinou que a curva do fundo tem que ter a mesma graça da linha do horizonte vista do nosso morro. Liana, com sua precisão de arquiteta e sua devoção de neta, traduzia aquela poesia sensorial em movimentos concretos, em ângulos e milímetros. Ela aprendeu a sentir a tensão da madeira com a ponta dos dedos, a distinguir o aroma resinoso do abeto do cheiro adocicado do ácer. Houve momentos de frustração intensa, quase insuportável. Liana errou, uma vez quase rachando uma das frágeis costelas do violoncelo ao dobrá-la no ferro quente. A impaciência de Amaro aflorou, uma sombra de seu antigo eu perfeccionista, e uma palavra dura escapou de seus lábios. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer ferramenta. Mas então ele olhou para a determinação no rosto dela, a forma como ela limpava a serragem da bancada e se preparava para recomeçar, sem uma palavra de queixa, e a dureza em seu peito se desfez em remorso e admiração. Ele estava passando adiante mais do que uma técnica, estava transmitindo um legado de resiliência. A oficina voltou a viver. O som das ferramentas não era mais uma acusação, mas uma conversa. O cheiro de cola de osso quente e verniz fresco, com suas notas de âmbar e mirra, encheu o ar novamente, um incenso sagrado. Vizinhos que passavam pela porta, agora sempre aberta, paravam para observar a cena curiosa, o velho mestre orientando a jovem aprendiz, uma coreografia de sabedoria e juventude. O dia em que o violoncelo ficou pronto foi silencioso. Não houve celebração, apenas uma profunda e compartilhada sensação de realização. O instrumento repousava em seu suporte, a madeira de bordo rajado brilhando sob a luz da tarde,
o verniz com uma profundidade que parecia conter o próprio tempo. Era uma obra de Amaro, e era uma obra de Liana. Era a obra deles. Liana, que havia aprendido a tocar o básico na adolescência, pegou o arco. Ela não era uma musicista virtuosa, mas quando passou o arco pelas cordas, o som que emergiu encheu cada canto da oficina, fazendo vibrar as ferramentas nas paredes. Era uma nota grave, rica, ressonante, complexa. Uma voz que continha a teimosia de Amaro, a dedicação de Liana, o cheiro do cedro, a sabedoria dos velhos cadernos e a promessa de um futuro. Amaro estava sentado em sua poltrona, os olhos fechados. Ele talvez não se lembrasse do que havia comido no café da manhã, ou do nome do vizinho que o cumprimentou na rua naquela manhã. Mas enquanto ouvia aquela música, um sorriso sereno, genuíno, se espalhou por seu rosto. A memória de suas mãos podia ter falhado, mas a música, a alma imortal de seu trabalho, estava viva. Estava segura. A partitura de sua vida não havia terminado em um silêncio dissonante, havia encontrado uma nova e amorosa instrumentista para continuar a melodia. E naquele som, naquela paz profunda, Amaro encontrou seu final feliz, não um retorno ao que era, mas a aceitação do que se tornou, um mestre cuja maior obra não foi feita de madeira, mas de amor e legado.